Michael Jordan deixou as quadras há mais de 7 anos. Mesmo assim, ele é um dos nomes mais famosos do basquete da NBA. Jordan deu essa entrevista à equipe do 60 Minutes em 2005. Na época, ele lançou um livro onde abordava a vida sem a competição das quadras. Nesta entrevista, ele falou sobre o amor pelo esporte, o império financeiro que construiu com o que ganhou no basquete, a morte do pai dele e os problemas que enfrentou por ser um viciado em jogos de azar. Vamos ver a reportagem. Durante 2 décadas, Michael Jordan pertenceu a milhões de fãs que o assistiam liderando o Chicago Bulls nas vitórias em 6 campeonatos da NBA. Ele se transformou num ídolo do esporte, num dos atletas mais conhecidos do mundo, o único que desafiou a lei da gravidade. Ele parece voar. Jordan concorda que ao saltar você voa, só que algumas pessoas voam mais alto que outras. Ao deixar as quadras, Jordan criou um programa para homens de meia-idade, fãs do basquete, que pagam $15 mil para jogar e treinar por uma tarde junto com o astro. Este participante diz que é como se jogasse contra o filho. Mesmo nesses jogos contra atletas de fim de semana, Michael Jordan surpreende ao suar a camisa. Na quadra, ele se diverte com os outros jogadores e também ensina o que sabia fazer melhor na NBA, driblar os adversários. Além do basquete, Michael Jordan passa para estes homens suas experiências de vida. Este pai comenta que tem um filho de 9 anos que é apaixonado pelo basquete, mas morre de medo de perder. Michael responde que ele, como pai, deve deixar as coisas o mais simples possível e mostrar ao filho que continuará a amá-lo mesmo que ele perca. Jordan explica que para ele também é difícil, porque o filho pensa que pode vir a ser um novo Michael Jordan. E ele e a esposa fazem de tudo para que o garoto não pense assim. Ao contrário do que se pensa, Jordan só fez parte da equipe de basquete da escola na adolescência, mas na família ninguém esperava muito dele como atleta. E isso o motivou a ser um vencedor. Jordan diz que sempre amou o esporte, mas a família nunca imaginou que ele seria um profissional. Mas em 1982, tudo mudou. Jordan jogava a final do campeonato universitário pela Carolina do Norte e fez a cesta decisiva que deu o título à equipe dele. Michael conta que a partir daquele momento, ele passou a existir. E Michael Jordan se tornou mais do que um nome. Ele passou a vender de tudo, de bebidas energéticas a tênis, de cuecas a sanduíches. Mesmo sem estar nas quadras, ele fatura mais de $35 milhões por ano. Michael Jordan publicou vários livros desde que abandonou as quadras. Ele agora cuida do império que criou, como a marca Jordan, uma subsidiária da Nike, com faturamento de mais de $500 milhões por ano. Entre os produtos comercializados estão acessórios, uma linha completa de roupas e, claro, tênis. Tudo isso só é lançado depois de uma rigorosa aprovação de Michael Jordan. Going gray. Yeah, but you're killing yourself with so much gray over here. Right. Well, spring is blue, pinks. Ele dirige seus negócios da cobertura de um edifício em Chicago, a cidade que o tornou famoso. Conta que nunca imaginou, quando começou a jogar basquete, que um dia chegaria até onde chegou. Ele passa 2 dias da semana no escritório, viaja de vez em quando para participar de eventos beneficentes e para encontros com sua equipe da Nike no Oregon. Mas a maior parte do tempo, Jordan gasta jogando golfe, o esporte que para ele substituiu o basquete. Ele joga do amanhecer ao entardecer e diz que é um viciado em golfe. Ele diz que, por ser muito competitivo, o golfe
foi uma ótima solução, onde ele gasta toda a energia que dedicou ao basquete. No auge do estrelato da NBA, Michael Jordan foi longe. Agora, ele dá um passo para um esporte que o conquistou. Ele parou com o basquete em 1993 e foi tentar a sorte no beisebol, no Chicago White Sox. Na única temporada que disputou, ele cometeu 11 erros. Para muitos, isso seria motivo suficiente para desistir, mas para Jordan foi mais um desafio. Ele conta que sua experiência no beisebol foi uma tentativa de entender o esporte e se divertir com o jogo, e ver se seu corpo ainda conseguia disputar uma competição de alto nível. Depois ele foi se testar nas pistas, disputou uma prova de moto. Apesar de um esporte perigoso, ele diz que se divertiu porque gosta de velocidade. Jordan parece gostar de viver sempre no limite, como se tudo fosse acabar num instante. Em 1993, seu pai, James Jordan, foi assassinado durante um assalto na Carolina do Norte. Ele conta que ficou arrasado, incapaz de entender como um ser humano é capaz de matar outro. Felizmente, ele pôde conviver com o pai durante 32 anos, coisa muito difícil de acontecer hoje em dia. Seus pais, na verdade, sempre foram seu modelo de comportamento, porque eram trabalhadores, generosos e disciplinados. Ele aconselha os fãs a, primeiro, se inspirarem na família, antes de buscar inspiração numa estrela do esporte. Os atletas deixam exemplos, sim, afirma ele, mas a família é a base da formação. A boa imagem de Jordan um dia foi manchada com notícias sobre seu vício em apostas. Em 1993, ele foi investigado pela NBA. Admitiu que fez algumas escolhas erradas na mesa de jogo e disse que esteve em situações difíceis de sair. Para o pai de Jordan, o problema do filho não era a aposta, e sim a competição. Ele explica que, impulsionado pela vontade de ganhar, muitas vezes ele se via no limbo porque ia além do seu limite e tinha gosto pelo sucesso. Então, às vezes, se olhava no espelho e pensava: como você é estúpido. Agora você tem que ser capaz de se olhar no espelho e se achar um estúpido. Talvez o maior fracasso de Jordan tenha sido sua rápida passagem pelo Washington Wizards. Em 2000, ele ficou sócio do time e foi o principal diretor. Achou que poderia contribuir mais e resolveu voltar às quadras. Apesar de bons momentos, os joelhos começaram a falhar. Ele então anunciou o fim da carreira como jogador. O time o dispensou e ele se sentiu decepcionado porque chegou até a fazer uma cirurgia para voltar a jogar. Ele diz que se sentiu usado, mas a vida é assim e você acaba aprendendo com os erros. Michael Jordan não conseguiu deixar o esporte completamente. Ele acredita que, aos 46 anos, ainda pode contribuir muito para a NBA, a liga que administra o basquete nos Estados Unidos, porque, para ele, mesmo que o corpo diga "você não consegue mais", a cabeça garante que ele ainda é o melhor da NBA.